Eu queria sistematizar com vocês hoje em torno desta palavra. Eu não vou nem chamar ela de outro nome, por enquanto, né? Esta palavra democracia. Então, eu pensei na seguinte estratégia. Eu pensei em pegar no nosso dicionário, Paulo Freire, várias vezes que essa palavra aparece e ler com vocês os trechinhos onde ela aparece. Então, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi isso. E aí a gente vai tentar entender juntos e juntas o que, que é que está aparecendo lá, né? É, e é, a partir disso, chegar a algumas distinções que eu acho que é fundamental a gente entender para saber exatamente o que, que é que a gente chama de democracia e em cada momento que a gente se refere a esta palavra, né? É, quando a gente vive a experiência de um estado de exceção, é, quando você tem policiais com cavalaria entrando na casa das pessoas sem mandatos, transformando pessoas que são mortas em suspeitos automaticamente, sem julgamento, é, quando você pode abordar as pessoas de qualquer maneira, quando você pode levar preso, quando você não precisa respeitar prazos, quando você não precisa ter processos, quando você não precisa ter documentos, quando você consegue equipamentos caríssimos de vigilância, quando você transforma um determinado território numa zona de guerra, a gente deixa de ter democracia? Essa é a questão que a gente precisa pensar, né? É, quando a gente deseja a democracia, a gente está falando de alguma coisa que já aconteceu alguma vez no Brasil? Quando a gente deseja a democracia, a gente está falando de alguma coisa que já aconteceu parcialmente no Brasil? Ou plenamente no Brasil? É, por quanto tempo isso aconteceu no Brasil? Se plenamente, se parcialmente? Aqui, afinal de contas, a gente se refere quando a gente está falando desse negócio, dessa palavra, democracia, né? Gente, essa discussão, ela é uma discussão que ela merece um curso, e eu acho, inclusive, a gente eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. A gente quer fazer uma transição aqui com vocês, né? De sair desse círculo e começar um curso mais formal, que a gente possa estudar temas e, enfim, de outra forma. Eu acho que é um bom tema, gente, para costurar algumas aulas, pelo menos, porque é muito importante entender que é, afinal, essa coisa que a gente está defendendo, do que é exatamente que a gente está falando quando a gente fala sobre esta coisa. Gente, que nós não estamos falando todos da mesma coisa, parece que há um consenso, porque essa palavra, ela tem, a gente costuma dizer na filosofia que ela é polissêmica, ou seja, ela tem múltiplos significados, né? E, no geral, as pessoas não fazem um acordo sobre quais são esses significados antes de começar a defendê-lo. Então, todo mundo meio que sabe o que é democracia, e aí a gente sai defendendo esta palavra. Mas, na verdade, a gente escuta na boca da extrema-direita hoje e da extrema-esquerda todo mundo defendendo a democracia. Aí a gente poderia dizer, não, Suzy, mas espera aí, eles estão mentindo. Eles não estão defendendo a democracia. Nós é que estamos defendendo a democracia, né? Só que as coisas não se resolvem de maneira tão simples assim, gente. Pelo seguinte, recentemente, né, eu digo recentemente porque, assim, na história do pensamento político, no século XX, dos anos 20 para frente, alguns filósofos políticos conseguiram provar que a democracia
não é tão avessa aos estados de exceção assim. Ela não é tão incompatível com os estados de exceção assim. Ela sempre convive com aquilo que não seria típico das democracias. Então, aquilo que às vezes a gente acha que é uma anomalia, aquilo que não deveria estar acontecendo numa sociedade democrática, historicamente, se você for olhar a história das comunidades, a história do nosso país, a história, pensar no século XX, não precisamos nem ir antes, né, para a gente não se perder aí na história. Quando foi que a gente teve essa estrutura longe da violência, com defesa plena dos direitos humanos, com defesa plena das liberdades, e mais importante, para a gente ir entrando no nosso Paulo Freire, como e de que maneira? Com qualquer tipo de igualdade, se nós estamos num sistema capitalista de produção que tem como pressuposto que não há igualdade. Isso é uma condição para o capitalismo. Então, uma democracia dentro do capitalismo, ela parte de um pressuposto, ela parte de um princípio, ela parte de uma regra. Democracia dentro do capitalismo não tem como ser construída com desejos de igualdade, porque essa conta não fecha. Gente, isso não é discurso doutrinário, é só uma questão matemática mesmo. Essa conta não fecha. O capitalismo tem como princípio a desigualdade social. Alguns têm, outros não têm. Uns exploram, outros são explorados. Isso não é um problema do capitalismo. Ele foi feito para ser assim. O que eu quero dizer que isso não é um problema do capitalismo é porque ele foi concebido para ser assim. Isso faz parte dele. Como fermento faz parte de bolo. Como o ovo faz parte da, sei lá, do macarrão. Você não consegue fazer se não tiver o ingrediente. Não sou boa cozinheira, mas que precisa sempre, né, disso. Pensei na metáfora culinária que vocês quiserem. É essencial. Quando eu falo que para a democracia deve haver igualdade, bom, eu acabei de encontrar um problema na frente. Porque se vai ser democracia dentro do capitalismo, essa conta não vai fechar. Tá, aí eu poderia falar, ok, então eu não quero uma igualdade, igualdade. Eu só quero uma diminuição da desigualdade social. Ok. Aí continua sendo democracia? Sim, mas aí você tem que ajustar o teu desejo, seus critérios. Então, vocês entendem? A gente tem uma série de coisas que precisam ser pensadas e, principalmente, a gente tem que entender que dentro do nosso país, a democracia sempre foi muito mais uma questão de forma do que de conteúdo. Essa questão de forma e conteúdo na democracia, gente, é um grande jogo que o Brasil vem experimentando há muito tempo. É um muito cuidado com a forma e muito pouca preocupação com o conteúdo. Não é à toa que agora, depois de tanto tempo e tanta luta, a gente meio que condicionou a nossa ação democrática. Eu digo a gente como país, não estou falando vocês especificamente, nem eu, né? A gente como país condicionou a luta democrática nas eleições, tem esse foco. Luta-se o tempo todo, mas parece que as eleições, elas, é como se elas fossem o grosso do processo, onde você consegue tentar equipar essa estrutura do Estado, né? É, gente, isso é a forma, porque na verdade o conteúdo ele precisa de muito mais coisas e vocês sabem muito bem disso, né? Então, essa questão, gente, assim, de tentar entender que a gente está falando de algo extremamente complexo e que quando Paulo Freire está falando, ele não está falando, na maioria das vezes, vou usar uma expressão aqui que um professor da Unicamp usava,
talvez use ainda muito, foi um professor que me deu aula durante algum tempo, enfim, eu tive contato com ele durante bastante tempo, que era o João Quartim de Moraes. Ele dizia o seguinte: tem a democracia e tem a democracia realmente existente. Ele até brincava, falava que é a Demorex, democracia realmente existente. A maioria das vezes que o Paulo Freire está falando da democracia, ele não está falando da democracia realmente existente, ele está falando da democracia sonhada. Ele está falando da democracia esperançada, ele está falando da democracia a ser construída. O Paulo Freire fala que um dos ingredientes fundamentais da democracia é o diálogo. Então, a gente também transformou o diálogo em forma e não em conteúdo. A mesma coisa acontece com a liberdade de expressão. Né? Hoje, nesse tempo insano que a gente está vivendo, tem muita gente achando que liberdade de expressão é você poder dizer qualquer coisa. Não, vivemos num país democrático, então nós podemos aqui dizer o que nós quisermos. Gente, isso nunca foi liberdade de expressão democrática. Nunca, certo? Se eu tenho um discurso de defesa de pedofilia, se eu tenho um discurso de defesa de racismo, se eu tenho um discurso de defesa de homofobia, esse discurso não pode ser proferido numa sociedade democrática. Ele tem que ser calado. Quando eu calo esse discurso, eu não estou sendo autoritário, eu estou sendo democrático. Não, mas eu estou pensando na forma que você está fazendo a gente refletir, uma democracia que é contraditória, não? Porque é uma democracia em que eu, em nome da liberdade, eu prisiono essa liberdade como uma forma de punição quando eu penso em segurança pública, da forma que está estruturada o Estado, né? É contraditória com a ideia que a gente inventou. Mas será que ela é contraditória com a realidade? Talvez ela não seja contraditória com a realidade, gente. Talvez a realidade Pois seja essa aí mesmo. Porque a democracia, gente, ela não existe fora de um sistema econômico. Ela não existe fora de um território. E ela não existe fora de um país. Que tipo de democracia que a gente vai fazer num país que há 140 anos tinha escravidão? Qual é o tipo? Que tipo de democracia que a gente vai fazer num país onde você tem uma série de territórios em que você simplesmente determina que numa semana vai viver em estado de exceção e ponto final. E isso acontece todo dia no nosso país. Que determina se as pessoas vão morrer, se elas não vão morrer, se elas são bandidas, se elas não são bandidas. Define. Alguém define. Gente, o tipo de democracia é definido assim. Agora, quando a Márcia fala, ela é contraditória, ela é muito contraditória com a ideia que a gente tem de democracia. Ela é contraditória com o sonho do que a gente tem de democracia. E por isso que eu falei, ela é profundamente contraditória com o que o Paulo Freire fala sobre democracia e deseja de democracia. O Estado brasileiro sempre foi um necro-Estado. É um Estado de organização da morte, do extermínio, da espoliação. Certo? E essa morte, extermínio e espoliação, ela é, antes de mais nada, a maneira que o Estado tem de lembrar a uma parcela fundamental da população que ela não tem nenhuma condição de sujeito, que ela não existe como sujeito. Por isso, falar em democracia na nossa realidade é uma aberração. Falar, não, nós estamos perdendo direitos, nossa democracia está em perigo. Bem, há uma contradição na colocação, porque não é possível que algo que nunca existiu esteja em perigo. O Safatli, gente, só para citar uma fonte que eu acho muito importante, ele faz essa reflexão toda, inclusive o nome da palestra, ele chamou o Estado brasileiro de necroestado, né? Ele está fazendo referência a uma teoria, um teórico, na verdade, africano, que é o Achille Mbembe, vou colocar aqui no chat para vocês, que escreveu um livro, já falei dele, citei em outros momentos para vocês, ele escreveu um livro em 2003, um ensaio que chama Necropolítica, para mostrar como que a forma de gestão do Estado
é uma gestão da morte. E aí ele aplica muito bem a teoria do Achille Mbembe aos casos que ele teve acesso. Aí ele contou lá, né, que está numa comissão de direitos humanos e tal, e conta aquela história atroz lá do Morro do Falê. Se vocês depois forem pesquisar no Google, vocês vão encontrar essa história das pessoas terem sido mortas a facadas e, enfim, as histórias que ele contou ali. Ok, quero ouvir vocês um pouquinho. Semana que vem, então, na próxima terça, a gente fica com a tarefa não cumprida de hoje. Eu peguei no dicionário Paulo Freire o termo democracia, ele aparece muitas vezes, ele aparece várias vezes, e aí eu quero ler com vocês todos os trechinhos em que ele aparece, né? Acho que vai ajudar, legal. Até vai ser bom fazer de forma separada, porque de fato o discurso é muito diferente do que a gente teve hoje. E aí eu acho que é o discurso mesmo da utopia, e não é a utopia no sentido de delírio, não, é do sentido daquilo que a gente pode construir.